Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 200 poemas e mensagens meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. A mensagem de hoje intitula-se A Inteligência Humana e a Ditadura das Ideias e trata de um dos assuntos mais importantes para a libertação e a independência mental das pessoas que se ativam em torno de grandes centros científicos, filosóficos e religiosos da atualidade. O objetivo é tornar essas pessoas mais conscientes, a fim de que saibam reciclar suas ideias e se tornem atores de sua própria existência. O texto foi condensado do livro Inteligência Multifocal, do psiquiatra, professor e escritor brasileiro Augusto Cury. Vamos ao texto. A inteligência humana e a ditadura das ideias. 1. A grandeza de um ser humano não é dada pelo seu status social, sucessos intelectuais, condição financeira ou títulos acadêmicos, mas pelo quanto essa pessoa é um caminhante nas avenidas do seu próprio ser, pelo quanto ela é de inteligência aberta e expansiva, pelo quanto ela é um pensador e um engenheiro de ideias. 2. O homem moderno tem vivido na superfície da mente, delira em função do consumismo, experimenta um êxtase quando está diante de um jogo esportivo ou de um artista da sua preferência, mas pouco aprecia o mundo das ideias, pouco é estimulado a transitar pelas avenidas do seu próprio ser. 3. O excesso de admiração dos discípulos de um pensador por sua teoria pode abortar a liberdade crítica e criativa dos pensamentos, gerando discípulos que são apenas repetidores do conhecimento, mas não pensadores capazes de expandir qualitativamente as ideias. Admirar e utilizar uma teoria é importante, mas admirá-la excessivamente e gravitar em torno dela é uma doença anti-humanística e não inteligente da interpretação, pois aborta a capacidade crítica de pensar. 4. Quem são os piores inimigos de uma ideia? São aqueles que a superdimensionam, que gravitam em torno dela e a defendem radicalmente, pois são incapazes de contribuir para analisá-la, reciclá-la e expandi-la. Se os discípulos de uma teoria não são capazes de realizar críticas conscientes à teoria que abraçam, com medo de serem infiéis a ela, ou com medo de serem expelidos do grupo a que pertencem, eles acabarão por traírem inconscientemente essa teoria. 5. Os piores inimigos de uma teoria são aqueles que desconhecem os limites e o alcance dela. Aqueles que juram fidelidade ingênua a ela e que, isolando-se em um curral teórico, submetem-se a um cárcere intelectual que compromete a liberdade de pensar e a consciência crítica. Neste cárcere intelectual, ainda que inconscientemente, eles praticam o autoritarismo das ideias, estancam a evolução da teoria e contraem o mundo das ideias. 6. Freud, embora fosse um inteligente e respeitável teórico, um pensador sobre o inconsciente, não compreendeu algumas áreas fundamentais do inconsciente. Se ele tivesse essa compreensão,
também teriam compreendido, apreciado e cultivado a democracia das ideias. Não seria tão rígido com os limites e contornos teóricos da psicanálise e, consequentemente, não teria banido da família psicanalítica os que pensavam contrariamente às suas ideias, como Carl Gustav Jung e Alfred Adler. 7. Por isso, tanto as discriminações humanas como a supervalorização de algumas minorias de intelectuais, composta por líderes políticos, místicos, religiosos e artísticos, e até de outras categorias, são atitudes não inteligentes e não humanísticas. 8. Para estimular a crítica construtiva, podemos ver que a Mona Lisa deixa de ser de Leonardo da Vinci e passa a pertencer ao observador, que ao interpretá-la acrescenta cores e formas próprias em sua mente, ou seja, acrescenta cadeias de pensamentos e experiências emocionais próprias no processo de observação e interpretação. Do mesmo modo, a teoria de um teórico deixa de pertencer a ele e passa a pertencer ao observador, que ao interpretá-la, acrescentará a ela suas particularidades intelectuais e emocionais sobre as quais o autor jamais terá controle. 9. O autor só pode julgar sua obra para si mesmo. Ele jamais poderá impedir o direito de julgamento do observador. Caso contrário, ele pratica o autoritarismo das ideias e a ditadura dos discursos dialéticos. O direito à interpretação do observador é inalienável e intransferível. 10. Estimular o ouvinte a julgar criticamente as ideias é procurar exercer a democracia das ideias. Todo teórico, cientista, pensador ou produtor de arte não apenas deveria permitir, mas até mesmo estimular os que entram em contato com sua obra a julgá-la com liberdade e consciência crítica. Até porque, nos bastidores da mente, todo observador realiza esse julgamento. E, finalmente, 11. Uma grande teoria pode acelerar a produção de ideias, desde que os que a abraçam não gravitem em torno dela, não sejam meros retransmissores do conhecimento que ela encerra, e não sejam rígidos defensores, incapazes de criticá-la ou expandi-la. Por isso, os maiores inimigos de uma ideia são os que aderem rigidamente a ela. Vamos agora a algumas características que fazem de você um pensador autêntico. 1. Aprender a se interiorizar e caminhar nas trajetórias do seu ser. 2. Aprender a pensar de forma expansiva, com liberdade, criatividade e consciência crítica. 3. Aprender a se repensar, a se reciclar e a se reorganizar. 4. Desenvolver a arte da dúvida e utilizá-la como princípio da sabedoria. Duvidar dos seus paradigmas socioculturais, de sua rigidez intelectual e das convenções do conhecimento. 5. Aprender a se proteger emocionalmente, filtrando os estímulos estressantes e trabalhando as contrariedades. 6. Aprender primeiramente a ser um líder de si mesmo, para depois liderar os outros. 7. Procurar conquistar a disciplina, a paciência e a perseverança como joias preciosas da inteligência para atingir suas metas. 8. Trabalhar as dores, perdas e frustrações e utilizá-las
como alicerces da maturidade da inteligência. 9. Refletir sobre a temporalidade e fragilidade da vida humana e procurar dar um sentido mais nobre à existência. 10. Desenvolver a arte da contemplação do belo, não apenas diante dos grandes eventos da existência, mas principalmente diante dos pequenos estímulos da rotina diária. 11. Aprender a expor e não a impor as suas ideias. Um verdadeiro líder expõe suas ideias, pois sua força está na sua inteligência. Mas uma pessoa autoritária impõe as suas ideias, pois sua força está nas mais diversas formas de agressividade. 12. Aprender a arte de ouvir. Ouvir abertamente e sem preconceitos o outro, e não ouvir apenas o que se quer ouvir. 13. Ter consciência de que tanto a discriminação contra alguém quanto a supervalorização de líderes, quer sejam políticos, cientistas, religiosos ou artistas, são procedimentos não inteligentes e não humanísticos. 14. Vacinar-se contra o autoritarismo das ideias e a ditadura do discurso teórico, pois eles engessam a inteligência, esgotam as possibilidades do conhecimento e estabelecem a ditadura da verdade nos vários campos do conhecimento humano. 15. Ter mais prazer no trabalho em grupo, na cooperação social e no exercício da cidadania do que na busca da notoriedade e do estrelismo individual. 16. Ter consciência de que qualquer pessoa sabe viver bem nas primaveras da vida, ou seja, quando ocorrem os sucessos, os apoios, as condições psíquicas e sociais favoráveis. Mas só os sábios aprendem a conquistar a dignidade e a sabedoria em seus invernos existenciais, ou seja, quando ocorrem as perdas, os fracassos, os recuos, as contrariedades, as dores psíquicas e sociais. A inteligência humana e a ditadura das ideias. E para coroar esses luminosos conceitos, vejam esta reflexão de Augusto Cury. Abre aspas. Se alguém lhe bloquear a porta, não gaste energia com o confronto, procure as janelas. Lembre-se da sabedoria da água. A água nunca discute com seus obstáculos, mas ela os contorna. Quando alguém o ofender ou frustrar, você é a água e a pessoa que o feriu é o obstáculo. Contorne-o sem discutir. Aprenda a amar sem esperar muito dos outros. Fecha as aspas. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Visite também meu canal no YouTube, onde tenho mais de 200 vídeos sobre ciência, religião, filosofia, arte, cultura, poesia e espiritualidade. Um grande abraço e muita paz.